O episódio de hoje, a professora sem ideia. Agora imagine a professora cansada, sem material, sem tempo, com um aluno neurodivergente dentro do currículo regular. Essa é a cena do episódio de hoje. Eu vou usar a inteligência artificial. Eu escolhi hoje a inteligência artificial Manus. E comente aqui embaixo, caso você prefira que eu faça essas aulas utilizando o ChatGPT ou a inteligência artificial Manus. Eu tenho a minha preferência, mas eu acredito que eu preciso ouvir vocês para que eu possa fazer mais vídeos como esse. Mas então vamos lá para o chat, vamos para o Manus. Aqui no Manus eu vou colocar o prompt do Neurovia Adapt, que eu vou disponibilizar para vocês depois. Esse prompt, ele está dizendo: sou professora do ensino regular e tenho alunos neurodivergentes. Esse é o conteúdo que eu preciso ensinar. Aqui, como exemplo, eu coloquei um texto denso que tem um título, A Decisão de Lucas, e esse texto ele vai sendo, ele é até aqui. Então você vê que é um texto denso e eu pedi para que o Manus crie uma versão adaptada para treinar foco, organização e compreensão, uma versão funcional para o aluno neurodivergente, sugestões de atividade mediadas e como avaliar sem excluir o aluno. Tudo dentro do conceito da DUA, que é o Desenho Universal da Aprendizagem. Então eu vou rodar aqui, vou pedir para o Manus processar. Ele está processando. Compreendo perfeitamente o desafio da importância de adaptar esse material para seus alunos neurodivergentes. Vou preparar sugestões adaptadas do texto, as sugestões de atividades mediadas e as estratégias de avaliação, inclusive agora mesmo. E aí ele vem trabalhando como se fosse mesmo uma equipe trabalhando para você, professora. Enquanto ele vai trabalhando, eu vou falando que a importância do desenho universal para a aprendizagem, ele fundamenta, ele alicerça juridicamente esse processo que a inteligência artificial está fazendo. Então, você validando com a equipe, previamente, quais são as métricas prioritárias para o seu aluno, a inteligência artificial vai fazer o trabalho pesado para você e a função da professora moderna é ter essa intuição, ter essa sensibilidade de aferir o Ikigai do aluno. Ikigai é uma expressão japonesa que significa propósito, que significa, né, aquela razão de levantar da cama de manhã. Então, a professora precisa entender o aluno, que antigamente a gente falava qual é a praia desse aluno, né? Qual é o propósito desse aluno. Então, a professora tende a pegar a mão desse aluno e ver qual o caminho que esse aluno neurodivergente ele aprende. Então, aqui o Manus ele colocou a decisão de Lucas numa versão funcional. Vamos ver esse documento. Ele colocou uma decisão de Lucas mais quebrada para você, professora, falar que o cachorro perdido, o Lucas estava na praça, ele viu um cachorro. Então, quer dizer, frases curtas, tudo dentro do contexto. Você não diminuiu ali o contexto, né? Você não diminuiu, você não facilitou a questão da compreensão, você só apenas quebrou o texto em partes pequenas, e ele fez isso tudo para você. E você apresenta esse material para o aluno neurodivergente. Isso aqui é uma ideia, né? Você adapta aí ao seu aluno.
Então, olha que documento legal. Ele fez por partes, olha, ele colocou parte 1 e colocou frases curtas. Então, se você, de repente, está falando sobre o cachorro perdido, Luke estava na praça, Luke ele viu um cachorro, o cachorro estava perdido, e aqui o aluno perdeu o foco. Aí você pega, já sabe que ele teve essa evolução aqui, num highlight, e retoma com ele daqui. Aqui ele conseguiu focar, ele conseguiu de repente focar nessa aqui, e aqui ele desfocou de novo. Não tem problema nenhum. Você vai ensinando a ele que ele focou e desfocou, focou e está entrando no foco, entrou no foco, saiu do foco. Até é treino. Focar é treino. E essas frases aqui é um ótimo método para que se possa medir o foco. Então ele já dividiu para você em partes o texto todo para você apresentar. Quarta parte no final feliz. Então esse é um documento que já economiza bastante tempo. Vamos ver isso aqui, estratégia de avaliações inclusivas. Não, vamos isso aqui primeiro. Sugestões de atividades mediadas. O que ele sugeriu? Sugestões de atividades mediadas para alunos neurodivergentes. Para auxiliar na compreensão e engajamento dos alunos neurodivergentes com o texto A Decisão de Lucas, as seguintes atividades mediadas podem ser implementadas. Então, aqui ele passou 1, 2, 3, 4 opções de atividades para esse texto, para você adaptar. Ou para você alicerçar as suas ideias e você modificar, professora, ou você usar na íntegra e apenas modificar algumas coisinhas, de repente, pontuais ali, se é que precise. Vamos ver o que ele falou aqui. Ele deu uma sugestão de atividade de foco e atenção. Veja que essas métricas é muito usado na mentoria Neurovia Adapt. Leitura compartilhada com marcadores visuais. Aqui o professor ou o mediador lê o texto em voz alta, utilizando um apontador laser ou marcador físico para seguir cada palavra. Isso ajuda a manter o foco visual do aluno na linha que está sendo lida. Pausas estruturadas. Dividir o texto em sessões curtas e fazer pausas programadas para discutir o que foi dito, fazer perguntas ou permitir que o aluno anote palavras-chave. Isso evita a sobrecarga de informações. Essa quebra é uma quebra estratégia para dividir o texto e trazer o texto para a realidade do aluno neurodivergente, para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Destaque palavras-chave. Antes da leitura, identificar e destacar a palavra-chave do texto, quais o nome do personagem, locais, ações principais. Isso faz com que o aluno neurodivergente se sinta mais seguro, que ele já sabe o nomezinho do personagem, você sabe qual que é o local, destaca isso com cores diferentes. Durante a leitura, o aluno pode ser incentivado a procurar essas palavras. Aqui agora, atividade das métricas de organização e sequenciamento. Você dando sequência, professora, aos fatos, às cenas da história, isso demonstra um treino muito importante para a métrica organização. Então, se o seu aluno está conseguindo colocar que aquela cena aconteceu no início e aquela outra cena aconteceu no meio e a cena terceira aconteceu no final, ele está treinando uma organização onde você pode colocar no seu prontuário que ele tem ali uma nota 5, de 1 a 5, ele tem uma nota 5 em organização. Cartões sequenciais. Criar cartões com frases ou imagens que represente os principais eventos da história. O aluno deve organizar os cartões na ordem correta dos acontecimentos. Isso ajuda a visualizar a estrutura narrativa. Então, a estrutura narrativa é um texto narrativo que você consegue colocar, como eu falei, a introdução, ali o desenvolvimento e a conclusão. Ele está treinando ali a métrica organização de um modo muito... Veja que aqui nós não estamos medindo
uma boa leitura, nem a fluência da leitura. Isso não está na métrica. O que está na métrica é uma organização e um sequenciamento das cenas. Mapa mental simples, guiar o aluno na criação de um papel mental com os personagens centrais, o Lucas, o cachorro, a senhora, o problema, o cachorro perdido, e as soluções encontradas por Lucas, utilizar desenhos ou símbolos para representar essas ideias, linha do tempo visual, desenhar uma linha do tempo e pedir para o aluno posicionar os eventos importantes da história, Lucas na praça, encontrar o cachorro, vai à padaria, ligar para a senhora, senhora chega. Pode-se usar pequenos desenhos ou palavras-chave. Está vendo que é tudo uma sequência de organização? A terceira atividade que você pode usar nessa questão de adaptação, atividade de compreensão e expressão. É uma outra métrica, que essa métrica não está no currículo regular. Então, é tão importante receber nota 10 em compreensão do que também receber nota 10 em português. Né? Se o aluno compreende o texto e consegue colocar essa compreensão, esses ensinamentos no seu dia a dia, na sua rotina, isso é muito importante para esse aluno neurodivergente. Então, para a compreensão, faça essas perguntas diretas e objetivas. Fazer perguntas que exijam respostas curtas, respostas diretas sobre o texto, como: quem estava na praça? O que Lucas encontrou? O que Lucas comprou? Evitar perguntas abertas demais, perguntas subjetivas, onde vai fazer com que o aluno neurodivergente ele perca o foco. Reconto com apoio visual. Você pode também usar o aluno reconta a história utilizando os cartões de sequência ou o mapa mental como apoio. O mediador pode intervir com perguntas para guiar o reconto. Isso é muito importante. Dramatização simples. Essa dramatização é muito legal, porque encenar parte da história com o aluno, atribuindo papéis simples, isso pode ajudar a internalizar os eventos e as emoções dos personagens de forma concreta. Desenho da história. Pedir o aluno para desenhar as cenas mais importantes da história. O desenho pode ser uma forma de expressar a compreensão sem necessidade de escrita extensiva. Veja que não necessariamente, para o aluno mostrar a compreensão, ele precisa descrever alguma coisa. Às vezes ele aponta para a figura e você percebe que ele percebeu. Você pergunta, quem estava na praça? Ele aponta a figura do cartão, que é o personagem que estava na praça, e você já teve aquela métrica de compreensão ali cumprida. Ele não escreveu nenhuma linha, mas você sabe que ele compreendeu. E a última aqui, atividade, é a atividade sensorial ou multimodais. Uso de objetos concretos, se possível utilizar objetos que remetem à história, um livro, um pedaço de pão, um brinquedo de cachorro, para tornar a narrativa mais tangível. Veja que você traz a história para o cérebro do aluno neurodivergente no aspecto concreto, para gerar ali dopamina. Então, quando você pega um brinquedo de cachorro, ele vai colocar essa história, que é uma história abstrata, ele vai concretizar essa história. Isso é muito importante para o aprendizado do aluno neurodivergente. Audiolivro, oferecer a opção de ouvir o texto em formato de áudio, acompanhando a leitura visualmente. Isso pode ser útil para alunos com dificuldade de decodificação ou processamento visual. E, por último, texturas e materiais. Integrar elementos táteis com diferentes texturas para representar o pelo do cachorro ou o pão, para enriquecer a experiência sensorial da história. Ao aplicar essas atividades, é fundamental observar as reações e preferências de cada aluno. Aqui entra o hiperfoco.
adaptando as estratégias conforme suas necessidades individuais e ritmos de aprendizagem. Bom, essa inteligência artificial, ela devolve poder para o professor. A professora deixa de improvisar e ela começa a ter um outro papel. Ela passa a trabalhar com método, né? Mas deixa eu te falar uma coisa importante. Esses prompts sozinhos não fazem milagre. O que é importante você, professora, criar é um método. O que faz a diferença é um método por trás desses prompts. Faz sentido? Se faz sentido, comenta aqui embaixo. Esse método que eu ensino aqui na mentoria Neurovia Adapt. Na mentoria Neurovia Adapt, você aprende como adaptar o currículo regular para esse currículo funcional e socioemocional, como usar a inteligência artificial do jeito certo, como que a inteligência vai fazer o trabalho para você, professora, para te tirar essa sobrecarga, tirar esse peso que você tem de adaptar materiais para os alunos, os seus alunos, diariamente. A IA faz isso para você. Aí você pede para ela criar um foco, para treinar foco, autonomia, funções executivas, como se proteger legalmente. Você vai ter um amparo aqui de legislações muito significativo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar esses 3 prompts, que é o prompt da mãe, o prompt para professor e o prompt para gestor. Eu vou liberar os 3 para quem estiver inscrito no canal e entrar no grupo Neurovia Adapt pelo link da descrição. Vai lá na descrição, entre no nosso grupo, que eu posto materiais incríveis. E quem está na mentoria recebe a versão avançada dos modelos prontos e um acompanhamento, recebe o suporte diretamente comigo, né? Então, se inscreva no canal, porque toda semana eu vou te entregar ferramentas que não existem na escola tradicional. Neurovia, adaptação de material para o seu aluno, o seu filho e para gestores de escola. E se você quer parar de sofrer e começar a ter um plano real para seu filho ou seus alunos, entre agora na mentoria Neurovia. Até o próximo episódio.